Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19, por favor. Nós vamos do verso 1 até o verso 26. Quero que você acompanhe atentamente essa história, para que nós possamos aí discorrer naquilo que Deus revelou para nós. A gente está na Bíblia King James e essa é a versão que nós estamos lendo. A noite estava caindo quando dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade e logo os viu. Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para a sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhes ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi, tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vô-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles então não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os dois homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa. Porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como eles lhe hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar. Durante tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo.
Eis que o teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida, mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até lá. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló entrou em Zoar, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades, toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Amém? A história de Ló, sobrinho de Abraão, traz para nós uma reflexão para este tempo que nós estamos vivendo. Alguém que havia saído junto com Abraão de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que Deus havia prometido mostrar para Abraão, mas chegou um tempo em que eles enriqueceram tanto Ló quanto Abraão, que era impossível eles conviverem juntos por causa da quantidade de gados que eles tinham, de bens que eles possuíam e de funcionários. Os funcionários brigavam, cada um defendendo aí o seu patrão. E então Abraão chegou para ele e falou: não é possível convivermos ou caminharmos mais juntos ou ficarmos juntos. Escolhe o lugar para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então olhou para as campinas de Sodoma e de Gomorra, e viu aqueles campos verdes, e olhou e viu que a terra era boa para criar gado. Ele disse: eu vou para aquele lado. E ele então foi e se separou de Abraão. Só que desse lado tinha Sodoma e Gomorra, uma cidade absurdamente perversa, uma cidade um povo que provocou de fato a ira de Deus. E nesse contexto é que Deus então chama Ló, sobre a intercessão, óbvio, de Abraão. No dia antes ou alguns dias antes, Abraão intercede por Ló. E Ló também, um homem de Deus, um homem de oração. E chegou o momento de ele sair da cidade, de ele ir abandonar a cidade. E é interessante porque ele precisava jogar fora a aliança para salvar os dedos. E essa história é a história em que a mulher de Ló se transforma em uma estátua de sal, porque ela provavelmente não quis jogar fora os anéis. Por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos para esse contexto e olharmos para o contexto de hoje, o mundo de uma forma geral, é triste ver como que as oportunidades, a gente vê tantas oportunidades escaparem pelos vãos dos dedos, dos nossos dedos muitas vezes. Creio que todos nós temos histórias sobre isso, de oportunidades que eram 99% para nós e a gente conseguiu ficar com o 1% da possibilidade de não ser para nós. Isso em tudo na vida. Trabalho, estudo, oportunidades mil que talvez tenham surgido, ou que surgiram para você, ou que ainda surgem e que nós deixamos escapar. Mas o mais triste de tudo isso é ver que há pessoas que ela vive num círculo vicioso de perdas, não é? Porque não aceitam mudar e não aceitam perder para ganhar. Deus fez algo poderoso na vida de Ló,
como eu falei, pela intercessão de Abraão e também pela intercessão do próprio Ló. Ló recebe na sua casa 2 anjos, ou seja, ele recebe uma imensa oportunidade na sua vida. A chance de poder salvar a si mesmo e de salvar a sua família de uma condenação iminente que vinha sobre a cidade de Sodoma, onde ele morava. Mas para isso, Ló não tinha tempo de readministrar os seus bens, de transferir os seus bens, de levar os seus bens. Ele precisava largar tudo. Ele tinha que largar tudo e correr. Ele tinha que jogar fora os anéis para salvar os dedos, não olhar o tamanho da perda que estava acontecendo, o que iria acontecer. Agora, o bem maior de Ló era a sua vida e a sua família. A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E a gente vive um tempo em que nós precisamos, de fato, olhar para dentro de nós e ver aonde, de fato, nós temos colocado o nosso tesouro. E o que é, de fato, o nosso tesouro. E não adianta eu e você falarmos, não, esse é meu tesouro, mas nisso não está meu coração. Se é seu tesouro, ali está o seu coração, porque a Bíblia não erra. E todos os dias nós somos chamados, por exemplo, para deixar o mundo e as coisas que existem no mundo. Todos os dias nós somos chamados para usar do mundo como se dele nós não fôssemos, porque de fato nós não somos, para que nós não sejamos engolidos pelo sentimento de pertencer a este mundo e pertencer a um mundo que não é nosso. Para nós cristãos é fácil e ao mesmo tempo complexo entender que eu estou no mundo da qual eu não faço parte. Eu desfruto desse lugar, eu desfruto daqui, mas o meu coração não pode estar aqui, porque eu não sou daqui. Eu preciso olhar para a eternidade. Às vezes, nós precisamos nos desprender de coisas a que estamos apegados. E quando nós nos desprendemos, a perda é sempre um prejuízo. Às vezes, um mal necessário. Quantas pessoas perderam o braço porque não quiseram perder o anel? Quantas pessoas perderam a família porque não quiseram jogar fora o anel? E o anel aqui é um emprego, o anel aqui é tudo aquilo que vale mais para você do que você mesmo. Vale mais para você do que a sua própria família. Vale mais para você do que a própria eternidade. Isso são os anéis. Os dedos é a nossa vida. Os dedos é a nossa família. É o nosso bem maior. O salmista disse: Senhor, Tu és o único bem que eu possuo. Eu não tenho outro bem além de Ti. Eu creio que eu e você, nós precisamos chegar nesse nível de poder falar para o Senhor: Senhor, Tu és o único bem que eu possuo. Eu não tenho outro além de Ti. Eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter dinheiro, eu posso ter fama, eu posso ser uma pessoa imensamente respeitada nesse mundo, alcançar muitas coisas, mas eu só tenho um bem. E não é nada disso, é o Senhor. Isso não é fácil. Isso é algo que eu e você temos que refletir. No momento que Ló é colocado em xeque, em que os anjos chegam até ele para destruir a cidade, e dizem: nós vamos destruir essa cidade. A sentença está dada. Você precisa sair daqui. O que eu aprendo com a história de Ló? O que nós podemos aprender com a história de Ló e aplicar para o nosso dia a dia? Na verdade, uma das coisas que eu aprendo com Ló é que tudo tem limite, até mesmo a paciência de Deus. Tudo tem limite, até mesmo a paciência de Deus. Nós, da igreja pós-moderna, a gente não gosta muito dessa concepção, né? A gente olha para o Velho Testamento e a gente diz:
Meu Deus, por que que Deus fez isso? Por que que Deus agiu dessa forma? Por que que Deus destruiu aquela cidade? Por que que Deus mandou as 10 pragas para o Egito? Mas Deus esperou pelo arrependimento do Egito 430 anos, desde que o povo de Israel entrou lá com 70 pessoas, entrou também a misericórdia de Deus. Quando Deus saca o seu povo, porque o teu povo estava vivendo numa situação de escravo, adorando, celebrando deuses que a gente só vai descobrir o quanto eles adoravam ali no deserto. Israel tinha dificuldade para entender a graça e a bondade de Deus. Como muitos na igreja hoje têm dificuldade de entender isso. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Até mesmo a paciência de Deus. Gênesis 19, verso 13, diz o seguinte: porque estamos aqui para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que Ele nos enviou para destruir a cidade. O clamor é tão grande, a reclamação é tão grande, é algo tão forte que o povo não quer saber de mudança. Mas antes disso, Deus falou para Ló: tem alguém aqui, um parente, alguém seu, um amigo, tem alguém aqui que você deseja salvar? Vá atrás dele. E ele foi atrás do genro dele, dos futuros genros. Olha, Deus vai destruir essa cidade. E eles acharam que Ló estava brincando. Como o mundo olha para mim e para você, acha que a gente vive uma utopia, que a gente vive uma ilusão, que a gente vive um sonho quando nós falamos: olha, Jesus vai voltar, isso aqui vai ser destruído, o mundo jaz na mão do maligno. Ah, vocês são alienados, vocês não gostam de olhar para a realidade, vocês não querem enxergar as coisas boas que o mundo tem. Veja que de alguns anos para cá, a perversidade no Brasil tem aflorado de uma maneira absurda. O que antes era escondido, agora é declarado. Há uma evolução do mal, há uma evolução do pecado, há uma evolução da perversidade, não é? E a corrupção de tudo isso que vem corrompendo o coração do homem e o coração da humanidade cresce a cada dia. Mas nós achamos isso normal. E esse é o grande problema. Quando você vê aquilo que não é normal como normal, a sua mente passa a sofrer um bloqueio. E as suas emoções passam a concordar. Não é só com a mente, mas emocionalmente você concorda com o que está acontecendo, porque isso é normal, isso é evolução, isso é o povo, é o mundo evoluindo. Não, não é o mundo evoluindo. É o mundo regredindo. É o mundo provocando Deus. É o mundo querendo de fato ver a ira de Deus, ainda que inconsciente. Porque a paciência de Deus também tem limite. A Bíblia diz que Deus é longânimo, não diz que Ele não se ira. E a gente sabe disso. Quando Ele chegou para destruir Nínive, Ele levou um homem lá para destruir Nínive. Ele enviou o profeta e Nínive se converteu. Mas 50 anos depois, Nínive foi subvertida, foi destruída, porque a geração que se converteu não continuou anunciando e falando do amor de Deus. Nós precisamos entender que esse mundo também está condenado. Esse mundo também está debaixo de um jugo de condenação. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, lemos o seguinte: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Ele não quer que ninguém se perca. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus se estabelece no sentido de que Ele quer que eu e você nos arrependamos. Ele quer que as pessoas, que o mundo se arrependa antes que chegue o dia do Senhor, o dia da condenação. Nós não podemos viver religião. Nós temos que ter um relacionamento com Deus como alguém que está se preparando para encontrar com o Senhor. Como Deus disse para Israel, através do profeta: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós temos que todos os dias nos preparar e viver preparados para encontrar com o Senhor. O limite de Deus se baseia na sua graça e no seu amor misericordioso. É o que nós lemos. Que a graça e a misericórdia de Deus, lá diz, a sua misericórdia, a sua compaixão me encontrou e eu achei graça diante do Senhor. Então me deu a oportunidade de chegar até aquela cidade. E pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, os anjos falaram: tá bom, nós não vamos destruir a cidade, porque você vai se esconder lá. Ok. E Deus esperou ele chegar até aquele lugar. Como Deus ainda continua esperando por mim, por você, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas que ainda não entenderam essa graça, que ainda não entenderam que o mundo jaz na mão do maligno e que ele será destruído. Isso não é utopia, isso não é alienação, isso não é eu querer, não é a teologia do terrorismo, da fatalidade, do assustar as pessoas para que elas se convertam. Não, quem me dera fosse isso desse resultado. Essa é a realidade da palavra de Deus. Isso é Bíblia, não sou eu quem falo, nós já vamos ver isso. O limite de Deus se estabelece exatamente esperando que o homem se arrependa. Por quê? Porque Deus nos dá um tempo, Deus nos dá um prazo, e esse tempo e esse prazo pode durar o nosso tempo de vida como o tempo de Deus. O seu relógio, e esse é o grande desafio para nós, é que o relógio de Deus não é o meu relógio. O meu relógio, amado, é Cronos, o de Deus é Kairos. O tempo de Deus é Kairos, o meu tempo é Cronos. E o Cronos nem sempre vai bater ou não vai bater com o Kairos. Então Deus pode decidir agora, já nesse momento, destruir tudo, e eu não sei. Nem você sabe, e teólogo nenhum, ninguém vai saber. A Bíblia diz que só o Pai sabe, nem Jesus sabia. Só o Pai sabe qual é essa hora. Por isso, é que eu e você precisamos entender que se eu não sei quando será, o meu tempo é agora, o meu tempo é já, o meu tempo é hoje. Jesus disse: o meu tempo, a minha hora ainda não chegou, mas a de vocês está sempre pronta. Vocês é que precisam decidir o que vocês querem fazer. Deus tem um limite, sim. Deus tem um tempo de espera, sim. Deus tem um tempo, e quando Deus estabelece a condenação, aí não tem mais negociação. Todos nós ouvimos falar que um dia a porta da graça vai fechar. Sim, como fechou a arca no tempo de Noé. A arca fechou e ninguém conseguiu entrar. E foram 150 anos enquanto construía a arca, pregando e anunciando e falando que ia chover sobre a terra, e não havia chovido. Até então nunca havia chovido sobre a terra, apenas um vapor subia da terra. Porque nós somos assim, aquilo que nunca aconteceu, não há possibilidade de acontecer. Pois bem, converse com os mais idosos, mais do que eu, e diga se eles lembram dos ventos e das coisas loucas que andam acontecendo no Brasil, se eles têm história disso, se eles têm isso na memória. Converse com seu avô, com a sua avó, converse com seu tataravô e diga: vó, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, enchente, chuva, esse calor desordenado, isso já aconteceu lá no passado. Nós estamos quebrando todas as estatísticas. Se isso não consegue acordar você, o que vai acordar? Quando o cometa cair na cabeça da gente?
Essa é uma realidade de um mundo que está condenado. Não há como parar isso, não. Não há como parar isso. Por quê, pastor? Porque está estabelecido. E eu quero que você entenda o seguinte: quando a paciência de Deus acabar, vai ser tarde para mim, para você, para qualquer pessoa que não esteja em Jesus. Vai ser tarde demais. Sodoma estava condenado. E por que Sodoma estava condenado? Eles não aceitaram a palavra. Olha o que o homem disse: esse homem mora no nosso meio há pouco tempo e quer ser juiz sobre nós. Provavelmente ele era alguém que estava ali e tinha uma certa iminência na cidade. Mas o povo não aceitava. Como o povo muitas vezes não aceita, eu e você não aceita a igreja. Nós estamos vendo isso. Há situações que elas não vão mudar. E lamento, o mundo não vai mudar. Pastor, o senhor é fatalista? Não, não sou fatalista. Se o mundo mudar, tudo ficar certinho, tudo ficar bonitinho, tudo ficar do jeito que você quer em termos de mundo, pode olhar no trono que o anticristo está lá, porque só ele vai conseguir fazer isso temporariamente, ninguém mais. Mas por quê, pastor? Porque existe uma palavra de condenação. 2 Pedro 3,7 diz o seguinte: ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Isso é Deus quem disse. O que já foi falado por intermédio dos profetas, a mesma palavra, os céus e a terra que agora existem. Aí você vai para Apocalipse e você vê: eis que vejo um novo céu e uma nova terra que desce. Existe um novo céu e uma nova terra que Deus está preparando. O Senhor Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E por que isso? Porque o mundo não vai mudar. As pessoas vão evoluir para serem cada vez mais, caminharem cada vez mais para a degradação. Nós é que temos o papel de arrancar aqueles que querem, aqueles que desejam sair debaixo dessa condenação que foi estabelecida na eternidade e por Deus, que conhece, tem onisciência, conhece o homem de forma antecipada. E sabe que o mundo chegaria nisso. Por isso é que a ira de Deus, é por isso que a longanimidade de Deus se estabelece. Ele não quer que ninguém se perca, mas há a destruição dos ímpios. E como que os ímpios serão destruídos? Quando o mundo deles for destruído. Nós temos dificuldades para entender e para enxergar. Sabe por quê? Porque a gente olha e fala assim: mas Deus é amor. Deus não faria isso com as pessoas. Nós somos filhos de Deus. Não, não. Tira isso da tua cabeça. Nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura. Deus criou todos nós. Mas filhos de Deus são gerados em Jesus Cristo. Ninguém é gerado como filho de Deus num ventre materno. Absolutamente ninguém. Ninguém é gerado filho de Deus num ventre materno. Não existe a menor possibilidade de alguém ser gerado em um ventre materno e dizer: eu sou filho de Deus. Filhos de Deus são gerados num ventre espiritual. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se eu não confessar Jesus como Senhor e Salvador e não caminhar segundo o padrão e a vontade dele, ainda que eu possa falar que eu sou criatura de Deus, que é filho de Deus, eu não serei. O velho homem, a velha natureza,
não pode ter uma ligação paterna com Deus. Tem uma ligação de criação, mas não paterna. É por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, foi criado novamente. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse novo homem, essa nova mulher, essa nova pessoa, somente ela se refaz todos os dias para o pleno conhecimento de Deus, porque ela tem a mente de Cristo. Ela consegue entender as coisas do céu. As pessoas do mundo não conseguem. 1 João 5,19 lemos: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Estamos cientes de que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz na mão do maligno. Nesse mundo existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz, que se estabelecem neste mundo. O reino das trevas é o reino que governa este mundo. Não é Deus quem governa este mundo. Deus tem o poder sobre todas as coisas, mas Ele entregou. Jesus tirou da mão do diabo o poder da morte e do inferno, mas deixou na mão dele o poder do mundo. Por isso que o mundo jaz na mão do maligno. Entenda bem, o que Jesus tirou da mão do diabo foi o poder da morte e do inferno. Por isso ele oferece para mim ressurreição e vida eterna. Mas o mundo, ele disse: eu não tenho nada a ver com esse mundo. O príncipe desse mundo está chegando, vamos daqui, porque eu não tenho nada a ver com esse mundo. Nós vamos parar de achar que Deus tem alguma coisa a ver com este mundo. Deus tirou a mão quando o homem virou as costas e deixou à mercê de ser governado por aqueles que o mundo quer ser governado, que o mundo espera que governe eles. O príncipe deste mundo. O desespero da alma humana é tentar encontrar alguma coisa que a afague, que a preencha, mas torna ela cada vez mais vazia. Então Jesus veio a este mundo como aqueles anjos foram até Sodoma, para tirar de lá Ló. E Jesus veio a esse mundo para nos tirar do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Paulo escreve isso aos Colossenses. Embora eu esteja no mundo, eu pertenço ao reino eterno, eu pertenço ao reino de Cristo. Por isso ele diz: não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu posso fazer tudo neste mundo, mas o meu coração não pode estar aqui. E quando eu digo tudo aquilo que Deus me permite fazer. Por quê? Porque esse mundo não tem mais jeito. Pastor, o senhor acha que as coisas não vão mudar? Mudam. Um dia elas ficam boas, 10 ruins. Porque é assim. Quem consegue parar o aquecimento global? Cientistas do mundo inteiro estão tentando parar o aquecimento global. Tentar parar com que a camada de ozônio pare de abrir. Eu leio esses artigos, eu me debruço em cima dele, eu leio. Eu fico imaginando, eu falei assim: meu Deus, não é mais fácil acreditar nisso aqui? Agora deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Quem tá comigo aqui, diz amém. Se os cientistas gostam tanto desse mundo e querem salvar esse mundo e acreditam que esse mundo está salvo, por que eles estão desesperados para encontrar vida em outro planeta? Isso não bate. Se eu estou bem numa casa e ela é minha, por que eu vou procurar uma outra casa? A ciência está desesperada tentando encontrar um planeta onde exista vida
para preservar a espécie humana. Isso já é claro. Eles querem preservar a espécie humana. Peraí, por que eles querem preservar a espécie humana? Porque eles sabem que isso aqui vai ser destruído. Eles só não vão falar. Mas eles sabem. Eles sabem que o aquecimento global é imparável. Por quê? Porque isso aqui está preparado para ser destruído pelo fogo. E o próprio mundo coloca lenha no fogo. Não é Deus, é o mundo quem coloca a lenha no fogo. Esse mundo não tem mais jeito. Pastor, eu ouço tanto pastor falar que o mundo tem jeito, então fique com ele. Tem jeito para as pessoas, como tinha salvação para Ló. Para Ló tinha salvação. Para Ló teve livramento. Mas para Sodoma não. A cidade foi destruída. E todos que não quiseram a salvação foram destruídos. Não era só para Ló. Ele disse, você tem alguém aqui que você quer salvar? Você tem alguém aqui que você quer? Porque isso aqui vai ser destruído. É por isso que Paulo diz, pregue o evangelho a tempo, fora de tempo. Não pare, anuncie, proclame. Tire o máximo de pessoas que você puder desse mundo. Porque isso aqui está pronto e pronto para a destruição. Essa dádiva eu e você recebemos de Deus. O Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e Ele nos capacita a mudar quando nós não queremos. Quando nós achamos que nós não vamos conseguir. Quando achamos que tudo vai por água abaixo. Por isso, pare de dar ouvidos ao diabo. Pare de dar ouvido ao mundo e à sua carne. E pense que você pode mudar. Você pode mudar sua família. Se você pensar num contexto de que eu estou salvando a minha família, você pode mudar. Sua família pode sofrer e receber essa mudança de Deus. É para o seu bem. É tempo de a gente não acumular tesouro na terra, mas acumular tesouro na eternidade. Hoje a gente gosta muito de pregações e uma boa parte gosta de ouvir pregações escatológicas. Ler os planetas. Eu acompanho tudo que está acontecendo, ou quase tudo que está acontecendo lá no Oriente. Vejo muitos pastores falando, isso aqui está escrito assim, 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 assado. Eu fico me perguntando, e desculpa, não quero ser pretensioso, mas às vezes eu olho e falo assim, eu queria uma novidade, porque tudo que a gente ouve eles falarem, bate, e o que não bate é bobagem. Mas tudo isso, pastor, Israel passaria por isso? Passaria por isso, e tudo está aflorando para que o mundo todo venha contra Israel. Isso te leva ao quê? A guerra do Armagedon. Ninguém imaginou que o rio Eufrates um dia secaria. O rio Eufrates está secando. A água do rio Eufrates está indo embora. É porque o país, não sei se é a Turquia, não sei, o país está fazendo lá uma grande usina hidrelétrica que está retendo a água. Não importa o método, importa que o Eufrates está secando. Ele faz parte dos 4 rios que saía do trono de Deus, o Tigre, o Eufrates, o Gihon e o Pison. O Pison você não sabe mais, desapareceu, o Gihon desapareceu, o Tigre existe e o Eufrates também. Só que a Bíblia diz que quando o Eufrates secar, 4 demônios serão libertos e eles destruirão uma parte da terra. Aí você fala, pelo amor de Deus, será que já está perto desses demônios sair? Não sei. Para mim pouco importa se ele vai sair, se ele não vai sair. Eu estou em Cristo. Acabou. Mas eu preciso salvar o máximo de pessoas possível. Eu preciso anunciar, eu preciso proclamar, eu preciso fazer. Sabe, elas precisam entender essa realidade. Pastor, elas não vão entender com o joelho no chão e muita oração. Porque Sodoma não quis entender. Parece que nós estamos vivendo o quê? A época de Sodoma.
As pessoas casam-se, se dão em casamento, de uma forma normal, sabe? Todo mundo lá, beleza, acontecendo, até que quando veio a destruição, era tarde demais. Assim foi também na época de Noé. Todo mundo vivendo do jeito que queria, a sua perversidade, o seu pecado. Quando a porta da arca se fechou, todo mundo queria que Noé abrisse e não podia mais. Para os dispensacionalistas, um dia a porta da graça vai fechar. Seja você dispensacionalista ou não, é fato que um dia a porta da graça vai fechar. Mas eu tenho que ter ciência de que nós somos de Deus e não do mundo. E que o mundo inteiro jaz na mão do maligno. E que não tem jeito para esse mundo. Pastor, e se fizermos uma reforma? Se todo mundo se convertesse, pastor, e como aconteceu na cidade de Nínive, ainda assim o mundo seria destruído. Por quê? Porque está escrito. Porque Deus falou. Se todo mundo se converter, vai todo mundo para o novo céu e para a nova terra. Mas não aqui. Porque está escrito. Eu quero que você entenda que a oportunidade que chegou na vida de Ló é a oportunidade que chegou na nossa vida e na vida da nossa família. A gente não pode negligenciar. O autor de Hebreus diz que se nós negligenciarmos tão grande salvação, o que vai ser de nós? E a outra coisa que eu aprendo com Ló é que o mais importante que salvar coisas é salvar a nossa vida e a vida de quem nós amamos. Não importa se os anéis vão, o importante é que fique o dedo. E a gente está vivendo um momento em que nós precisamos buscar mais a Deus, nos apegarmos mais ao Senhor e à sua palavra. Gênesis 25, 19, 25 e 26 diz assim: assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Você sabe que a gente tem muita estátua de sal andando por aí, né? Muitas pessoas que desfocaram do Senhor, tiraram os seus olhos do Senhor, perderam a sensibilidade do Espírito Santo, porque vivem olhando para trás. Certa feita, um rapaz chegou na minha sala e disse: pastor, eu estou deixando o evangelho. Falei: por quê, filho? Ele falou: eu fui espírita há muitos anos. E eu nunca passei na minha vida o aperto que eu estou passando agora, depois que eu escolhi entregar minha vida para Jesus. Eu não aguento viver nesse aperto, eu não aguento viver essas... Eu não nasci para isso. Eu não consigo acreditar que Deus seja tão mau a ponto de me levar para o inferno só porque eu não quero segui-lo. Eu falei: o que eu posso falar para te ajudar? Ele falou: nada. Eu já tomei a decisão. Eu só estou te avisando porque o senhor é uma pessoa muito boa, muito legal. Mas eu acredito em tudo que o senhor fala. Mas eu não tenho estrutura para viver esse evangelho. Eu quero o mundo. Eu quero as coisas que estão no mundo. Eu gosto disso. Acho que foi a conversa mais triste que eu tive com alguém, como ele diz: eu quero queimar no inferno. Eu estou disposto, mas eu quero viver tudo que o mundo está. O sujo suje-se mais, e o limpo se limpe mais. Mas é uma questão de escolha. Pastor, Deus não podia mandar fogo do céu fulminar esse menino só para salvá-lo? Aí ele não seria Deus. E ele foi embora. Nunca mais vi. Não sei se está vivo, não sei se está morto, não sei se arrependeu e voltou para o Senhor. Eu não sei. Mas aí você diz para mim: pastor,
Por que Deus fez ele perder tudo e ele estava perdendo tudo assustadoramente? A minha pergunta é: será que foi Deus que deu para ele? Porque aquilo que Deus te dá, mesmo quando você não se converte, aquilo que Deus te dá, o diabo não pode tirar. Mas antes de se converter, aquilo que você pede, ou compra, ou ganha pela mão do diabo, quando você se converte, ele pega tudo, tira tudo, ele toma tudo, porque é dele. Já vi muitas pessoas que conseguiram de forma errada e perderam tudo quando vieram para Jesus, mas se firmaram, olharam para o Senhor e reescreveram sua história, e Deus fez com que eles prosperassem. Mas é assim. Eu tenho que jogar os anéis para salvar os dedos. Ló era um homem muito rico. Ló não era pobre. Ló não era classe média. Ló era empresário. Era o homem do agronegócio. Muitos gados, plantações, muito ouro. Ló era tão rico como era Abraão. E de repente entra 2 anjos na sua casa e diz: sai daqui. Sua vida está em perigo, sai daqui. Nós viemos destruir essa cidade. Peraí, o que eu vou fazer com esse monte de gado? O que eu vou fazer com esse monte, com a plantação? O que eu vou fazer com tudo isso? Ló, é a sua vida. Pega a sua mulher, pega os seus filhos, pega tudo que você tem. Tem mais alguém aí que você quer salvar? E a mulher de Ló, escutando isso, deve estar pensando: esses caras estão loucos. Eles estão querendo o nosso dinheiro. Mas ela guardou com ela: estou aqui viajando. E quando eles saíram e entraram na cidade, o fogo começou a cair, o fogo começou a destruir tudo. Ela deve ter pensado: será que está queimando mesmo minhas coisas? Será que está queimando as minhas coisas? Ai, será? Ai, meus gados. Ah, aquele anelzinho de ouro. Ah, e aquela roupa. Ficou olhando. Quando ele olhou, imediatamente ela se tornou numa estátua de sal. Pessoas que olham para trás viram estátua de sal. Pessoas que se apegam às coisas que Deus diz para não se apegar, se tornam estátuas de sal. Ela estava pronto para ser salva. Há segundos de ser salva, alguns passos de ser salva. Ela estava ali dentro. Ela só podia, se desse mais um passo, não precisava olhar para trás. Mas antes do último passo, ela olhou para trás. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar, 80% será salvo. É isso? É ou não é? Aquele que perseverar até o fim. Você tem uma vida inteira para se salvar e alguns segundos para se perder. Foi assim com a mulher de Ló. Quando nós ficamos olhando para trás, quando a gente fica olhando para o mundo e admirando essas coisas, como que diz: poxa, por que eu não posso aproveitar? Nós somos tentados a cair. Essa é a armadilha do mundo. Você precisa parar de lamentar o que possivelmente você perdeu, ou o que possivelmente o mundo pode ou possa tirar de nós. A gente precisa focar no autor e consumador da nossa fé. Nós estamos vivos, nós estamos salvos.